a grande honra de receber o Guigo Carvalho, que é um dos líderes da comunidade de empreendedorismo e inovação Cariocas Startups. Ele também é empreendedor com uma visão de futuro focado em inovação e tecnologias disruptivas. O Guigo, ele também foi um dos coordenadores da Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de negócios e tecnologia e empreendedorismo do Brasil. Além disso, o Guigo é fundador da plataforma Beauty, um super aplicativo de beleza que também é conhecido por sua abordagem proativa e inquietude empreendedora, sempre buscando conectar e capacitar empreendedores. Olá. Guigo, é um prazer te receber aqui. Você é uma pessoa realmente especial, né, nesse meio das startups, de empreendedores, de negócios. Uma pessoa muito relevante. Então, é um prazer te receber aqui no nosso programa Brasil Metaverso. Vou abrir, igual a gente faz lá no Cariocast. Falamos ao vivo, diretamente do AGR Studios aqui, para ser entrevistado no Brasil Metaverso com a Isabela. Obrigado, é um prazer estar aqui. Não, a honra é minha estar aqui, poder contribuir. Eu tenho um lema que uma mentora minha fala, cara, se você não serve para servir, você não serve para nada. Então, aqui é um serviço que a gente faz, trazer um pouco do que eu aprendi na minha jornada, do que eu venho fazendo, do que dá certo, o que dá errado. Muitas coisas eu aprendi com erro na trajetória e na jornada de outros empreendedores e foi crucial para o meu crescimento. E hoje eu faço isso, né, como pro bono, e a gente estava conversando, dentro da própria Cariocas Startups, que é uma comunidade de fundadores e empreendedores de startups e também de negócios tradicionais aqui da cidade do Rio de Janeiro. E junto eu e tantos outros líderes que fazem parte da gestão dessa comunidade, que é uma associação não formal, tá? Então, por isso que é o nome de comunidade. A gente não tem essa rigidez de uma associação, de um sindicato. Então, a gente tem uma coisa mais fluida, uma gestão mais horizontal, né? E a gente procura fazer o grande papel, evolução dos empreendedores e a conexão com todo o ecossistema. Então, a gente sendo parte do ecossistema como um dos atores, a gente faz a conexão entre o empreendedor e todo o restante. Aí a gente vai falar ao longo aqui um pouquinho de cada uma dessas questões e coisas que a gente faz e o meu papel como gestor na comunidade. Então, perfeito. Conta um pouquinho pra gente como é que nasceu, né, essa comunidade, como é que foi sua trajetória até chegar nesse ecossistema, né? Então, como é que nasceu a Cariocas? A Cariocas, ela nasceu já tem 10 anos, tá? Completou praticamente já 10 anos e ela nasceu justamente com essa inquietude, né? A gente não aprende a empreender na escola. A gente não aprende sobre negócios na escola. A gente precisa de um caminho, a gente precisa de uma faculdade, a gente precisa de outros meios para poder estar aprendendo praticamente o básico, o beabá, da gestão do negócio, gestão de pessoas, gestão financeira. Mas quando você vai para a barriga no balcão, para o chão de fábrica, aí que o negócio acontece. Né? E exatamente, você tem uma jornada de aprendizado muito grande e essa jornada ela não é compilada, ou ela não é distribuída, ou ela não é aprendida, ou ela não é compartilhada. E aí você precisa um pouco desse papel do que a gente chama de give back, né? Da onde os empreendedores trazem ou voltam para algum momento, em algum lugar, para compartilhar todo esse aprendizado. Seja ele fracasso, seja ele sucesso. Então, a gente já vive em comunidade, né? A gente já tem essa necessidade, né? O que hoje a gente tem, assim como Cariocas, e é como um movimento que começou a surgir através dessa cultura de inovação e tecnologia nos últimos 20 anos, estabelecer aqui, criou-se pequenos empreendedores, ou 2, 3 empreendedores que começaram com esse movimento, o próprio Gustavo Mota, que é um fundador de uma startup chamada... me fugiu aqui, o Idologos, tá? Então, teve outros empreendedores também que trouxeram, que iniciaram esse movimento lá atrás, muito vindo também, se eu não me falha a memória, de um movimento que a própria Estácio, que foi uma faculdade aqui da cidade,
começou a criar umas naves, né? E aí começou a trazer um pouco desse movimento empreendedor. Que era um movimento que, justamente como eu falei, visava esse compartilhamento, né, de toda essa jornada. Hoje, eu estou na Cariocas há 2 anos e meio, mais ou menos, né? Desde 2022, 2023 foi a minha jornada, né? E ela já estava um certo tempo parada, porque esse ciclo de empreendedorismo, ele vai e volta. Então, assim, eu que entro, as pessoas que entraram na comunidade, trazendo um pouco dessa jornada, e as pessoas que estão chegando e liderando as iniciativas, ela tem um certo ciclo de um ano e meio, 2 anos, 3 anos no máximo, porque às vezes os negócios que elas estão tocando começam a crescer, começam a tracionar, e ela já não consegue também ficar 100% dedicada ou parte dedicada a todo esse movimento no gerenciamento, não na comunidade ou no ecossistema, no gerenciamento da própria comunidade. Então, ela acaba saindo e isso é bom que oxigena e outras pessoas entram. Então, eu, por exemplo, estou há 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio a gente conseguiu fazer o quê? Mapear todas as startups que estão atuando na cidade. Então, a gente tem assim, a média de quase 500 startups mapeadas na cidade. E muitos desses empreendedores, eles buscam diferentes... Todo mundo quer, no final, dinheiro, mas eles buscam diferentes formas de crescimento. Então, seja um smart money para trazer ali para o negócio experiência do outro empreendedor, do investidor, que tem experiência no mercado ali, mas não necessariamente precisa trazer a grana. O money vem com o smart, né? Você precisa de mentores, você precisa da parte regulatória, você precisa tá em conexão, seja com a academia, seja com o governo, seja com outras comunidades, enfim, você tem uma série de ativos nesse ecossistema que os empreendedores vão se plugando, vão se conectando e a gente vai fazendo justamente essa né? ponte. Eu vi até, por exemplo, vocês têm uma ponte com o Sebrae, por exemplo, que quando eu entrei para o grupo, imediatamente até o Sebrae entrou em contato comigo. Eu achei isso bacana, assim, de alguma maneira, você já entrando para o grupo, você já tem ali uma conexões com investidores, com esse aprendizado também, né? Exato, esse é o nosso papel. Esse é o papel da comunidade, ele fazer essa conexão como um ecossistema. O ecossistema, quem compõe o ecossistema? Governo, aí você tem estadual, municipal, federal, você tem as academias, as universidades, os cursos, você tem o capital, que é os investidores anjos, os venture capitals, né? Você tem, o que mais? Os mentores, você tem, enfim, as próprias comunidades, as próprias startups, você tem a corporação, né? Porque muitas empresas, né? Muitas startups precisam vender ou validar suas soluções com as empresas. Então, você tem empresas dentro desse ecossistema. Enfim, são vários, tem hubs. Sim, a gente se conheceu no Arca Hub, né? Então, assim, o hub faz parte desse ecossistema, você tem as comunidades. No centro disso, você tem os empreendedores. Então, você pluga, a gente como comunidade, procura, se conhece, né? Apresenta para ele todo esse ecossistema e se conecta, cara, e começa a entender, sabe? Vem uma startup, a gente entende ali qual é o momento dela, de maturidade. O que você está precisando? Você está precisando de amadurecer teu negócio? Então, vamos se conectar com mentores, né? Então, a gente tem a presença tanto da ABMEN, que é uma associação de mentores de negócio aqui no Brasil, mas tem outros empreendedores que também fazem essa troca, né? Aí você pluga ali, conecta, já traz um pouco de desenvolvimento. Se você entende que aquela startup já está numa fase de maturidade, já tracionando, ganhando dinheiro, precisa de escalar o negócio, você conecta ela com um fundo de investimento, seja com VC, seja com anjo. Então, esse é o nosso papel, a gente se articula para se desenvolver. E na economia do Brasil, né? Como é que você vê o papel das startups? Então, a startup, assim, aí a gente analisa de 2 formas, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um motor de geração de negócios na economia. Então, não tem como se você não tiver o empreendedorismo, se você não tiver o empreendedor, se você não tiver os pequenos negócios, os médios negócios, não existe nada. Uma indústria não fabrica nada se ela não tiver alguém que entregue isso para o cliente.
Hoje você até tem certas indústrias que já, à medida que a tecnologia avança, ela já se pluga, já vende alguma coisa direto para o consumidor, mas ainda tem toda essa jornada, seja de um produto que sai da fábrica até a mesa, até o lar de alguém. Então você tem todas essas etapas. E isso você tem lá quem é o vendedor, quem é o distribuidor, quem é o vendedor, quem é o varejo. Você tem um pouco de... Isso só num setor ali, né? Então você precisa dessa conexão. E essas startups são pequenos negócios. E aí muitos usam tecnologia, né? E aí é o que a gente chama de startup. Muitos não. Mas assim, a gente na Cariocas era muito fechado para startup e a gente startup entende que é um negócio de base tecnológica, que você tem um modelo de negócio escalável e repetível. Só que quando você olha para os empreendedores que estão se conectando à comunidade, você vê que eles vêm querendo primeiro entender como é que funciona essa cultura empreendedora, o que ele precisa para empreender, além do capital, né? Às vezes você precisa desenvolver a ideia, a gente precisa desenvolver, já tem a ideia, precisa desenvolver, aprimorar, né? Depois o negócio. Então, assim, e ele pode ser um futuro, dependendo do conhecimento dele, ele pode usar a tecnologia até para aquele negócio que não era de base tecnológica, que era só uma ideia, e ele pode, né? Então, assim, é importante você abraçar todos esses empreendedores. Quando essa galera avança tudo. Porque qualquer uma startup que se movimente, ela também tem um ecossistema próprio. Então, se alguém vende, alguém tem que entregar, alguém tem que fazer embalagem, alguém tem que atender, alguém tem que, enfim, fazer... Entregar. Então movimenta. Então, quanto mais empreendedor chega para o mercado e cria seus negócios, mais a economia vai se desenvolvendo, cresce e desenvolve. Né? Entendeu? E são negócios que geralmente, dependendo do tipo de negócio, quando a gente fala de startup, e se você tem uma capacidade, uma capilaridade, seja regional ou até mesmo global, você tem um movimento de bilhões, entendeu? Tanto as big techs hoje que você tem no mercado, que movimentam bilhões, e isso é na economia. O quanto que um Uber, por exemplo, não movimenta dentro da nossa economia, o quanto que um iFood não movimenta da nossa economia, o quanto que uma Simpla, que é uma startup do Rio de Janeiro, enfim, quantas outras não estão movimentando. Então, assim, você não criar um ambiente, e isso a comunidade faz um papel, né, porque traz essa comunicação com os órgãos reguladores, né, com o governo, todos os problemas que a gente tem, que a gente enfrenta no dia a dia de uma startup. Você precisa do incentivo, você precisa dessa parceria com o governo de diversas esferas. Né? Você vê, vou apontar aqui, por exemplo, uma coisa muito atual, né? A gente há pouco tempo teve o boom dos patinetes. Sim. Né? Veio da mesma força que eles vieram, espalharam pela cidade, não só aqui, mas vamos falar de Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro, na mesma velocidade, eles desapareceram. Sim, o pessoal acho que passeia só pela orla. Beleza, mas ele trouxe um problema, trouxe uma série de coisas, acidentes e tudo mais. Perigoso. Então, assim... Você poderia prever que isso acontecesse? Ou até poderia, mas não. Mas é na prática que você vê. Aí aconteceu a prática. O que se aprendeu? Muitas empresas vieram, tiveram muito dinheiro, quebraram, fecharam e acabou. De repente desapareceu. E agora voltou uma nova empresa, uma nova startup, aí pela Zona Sul. Você precisou desse momento de maturidade do mercado, do negócio, de todo, até mesmo da cidade. E aí a gente até veio, com isso, veio o que a gente chama de Sandbox Rio, que é o quê? Que é uma parte, ou que é um ambiente seguro e controlado, onde você possa exercer, testar as soluções. Então, a gente tem hoje no Rio de Janeiro o Sandbox Rio. E o que hoje você trouxe de benefício? Você tem diversas startups, inclusive do Rio de Janeiro, da Cariocas, né, envolvidos nesse programa, um programa sensacional da prefeitura. E aí você tem, nesse ambiente, você consegue controlar tanto o crescimento, tanto o desenvolvimento, se você vai precisar ou não de uma lei específica para a execução. E hoje o que acontece? Hoje voltou só falando desse player e desse modelo de negócio, de mobilidade, tem um novo, na Zona Sul, por exemplo, Zona Sul Centro, autorizaram o uso
de uma nova marca, né? Tem um novo patinete por aí. Sim. Mas ele, por exemplo, você tem novas regras. Você não pode deixar em qualquer lugar. Você tem pontos específicos. Você tem lugares específicos para você passear. Tudo isso é o quê? É o controle do ambiente do modelo de negócio. Foi estudado para como que ele vai crescer. E aí, com todo esse ajuste, você vai ajustando ali como que o produto vai crescendo, como que vai se regulando. Você vê que dificilmente eu mesmo vejo acidente, porque até o modelo do patinete mudou. Por que antes muita gente caiu? Eu tinha um amigo que caiu. A gente estava numa brincadeira, ele caiu de cara, se machucou. Pode ser grave. É grave. Né? Então, assim, tudo... esse ambiente controlado e essas coisas vão acontecendo, você começa a produzir. E se você não tem a comunidade participando, as startups participando, o governo participando, as empresas... Mãos dadas, Nada vai crescer, nada vai funcionar. Que você, pelo que eu estou entendendo, pelo pouco que eu conheci, você faz muito esse papel das mãos dadas, né? De você integrar as pessoas, Exato. De você unir... Exato, esse é o papel. Até unificar, no sentido de você dar oportunidades às pessoas que estão com ideias interessantes e já com as pessoas que já têm a maturidade, que já vêm nesse desenvolvimento. Então, assim, é essencial, é muito importante. É importante, e aí cabe até ressaltar, voltando com essa questão da comunidade, é que... Você cria até novos negócios. Sim. Ou seja, dentro da Cariocas, muitas coisas que a gente já fez, assim, bacanas. Uma delas é, cara, você pega uma pessoa que tá remando para cá e você tem uma outra pessoa que tá remando para cá com modelos de negócios similares que você olha assim e fala, cara, você sabe que os dois vão morrer. Olha essa pessoa aqui, você tem que conhecer essa pessoa. Exato. Você faz isso naturalmente, Você conecta ela e fala, olha só, você precisa no meio desse meio aqui, vocês vão precisar de um advogado, tá? Para poder ajudar vocês, como é que vocês vão se amarrar. Mas, cara, se vocês ficarem cada um para um lado, as duas vão morrer. Existe uma forma de vocês sobreviverem um pouco mais de tempo junto a esses negócios. A gente chama de M&A, né? Fusão, uma fusão junta. E aí, a gente tem alguns casos disso dentro da própria comunidade, que graças à comunidade se conheceram, se juntaram e hoje estão tocando negócio. Que eu, nesses 2 anos e meio que eu estou à frente da comunidade, desses 500, 600 que a gente já mapeou, uns 200 já morreram. Eu disse, cara, não dá para você ter tanto negócio morrendo. Desenvolvimento, né? Morrendo porque o governo, dependendo do governo, ele não acelera a evolução do marco. Esses são os desafios. São muitos desafios. Se ele não... E assim, a inovação, ele tem prazo de validade. Se você não investe na inovação, ela vira obsoleta uma semana depois. Isso que eu ia falar. E agora, com as novas tecnologias... É obsoleto o tempo todo. Que eu queria até te perguntar, com base na sua coordenação da Innovation Week, que é um dos grandes eventos do Brasil de tecnologia e inovação. Hoje, qual a sua percepção, né, de inovação? O que é que está acontecendo, né? Quais são as tecnologias que você vê hoje como mais inovadoras, disruptivas e que podem acelerar realmente, de fato, essa evolução brasileira? Bom, então, aí a minha participação no Innovation Week foi em 2023, só para a gente poder pontuar aqui, eu coordenei ali o ambiente de... A gente teve várias conferências, a minha conferência foi conferência de startups, né? Então, eu pude levar para a conferência lá mais de 300 startups que tiveram exposição das suas marcas, dos seus negócios, e foi uma experiência extremamente satisfatória, foi incrível. Esse ano eu não participei, em 2024, porque eu acabei indo para um outro desafio, para um outro negócio. Mas assim, o que eu vejo hoje é... A gente estava conversando isso em off, como que a gente vai evoluir a partir da inteligência artificial. Sim. Tá? E isso em todos os tipos de negócio. Claro que ainda está evoluindo, é uma aprendizagem, né? Tanto a gente usar a tecnologia, quanto a própria tecnologia vai aprendendo, a famosa vai se aprimorando. Então, assim, elas ainda, algumas, dependendo, elas alucinam demais, enfim. Mas eu tenho olhado muitos negócios que utilizam a IA no seu... Seja para o atendimento, seja para a organização de informação. Cara, tem muita aplicação. A IA generativa que a gente fala, ela tem diversas aplicações, assim, e quanto mais rápido a gente se adapta,
né? Foi até interessante, só trazendo aqui esse adendo, né? Eu fiz uma pesquisa para poder fazer o podcast. Aí o Guigo falou, mas de onde você tirou essa informação? Por que você escreveu isso? Por que você escreveu isso? Eu falei, olha, eu vou te confessar, eu fiz uma pesquisa com a inteligência artificial. Aí Não, você vê o poder que a gente tem. Então, assim... né? E aí, assim, é claro que isso vai trazer um desafio, vai trazer uma evolução, já está trazendo uma evolução absurda. Uma rapidez. Tudo. Porque você já tem as informações, e o que você vai fazer com essa informação? Eu acho que é bacana isso também. O que você vai fazer? O que você pode, a partir disso, com a sua criatividade, desenvolver? Porque são só... eu tenho que ainda elaborar, né? Eu peguei as informações, mas e a minha parte? E a minha elaboração? O meu olhar dentro disso, né? Sim, exato. Assim, ela vai acabar com o trabalho humano? Não, não vai. Não. Ela só vai dar mais trabalho para o humano. Porque, assim, claro que você tem muita coisa, mas você precisa tanto de alguém para emitir um comando, sim, e quanto de alguém para revisar tudo aquilo que foi feito. Mas ele acelera muito o processo. Ele acelera. Antigamente já teve uma evolução. Por exemplo, quando a gente fala, mas vai acabar com muito emprego? Não, vai trazer novos empregos, novos pós-trabalho, uma nova forma de ver. Eu ainda não sei, né? Mas a gente já viu essas evoluções desde a Revolução Industrial, que veio a tecnologia, não a tecnologia, mas a forma de como é que a indústria se comportava, você teve lá toda uma mudança da matriz. A gente, há pouco tempo, na própria telecomunicações, com a evolução da própria telecomunicação, você teve lá quanta gente não foi para o telemarketing ali a fazer atendimento. Ali, sim, já foi uma evolução tecnológica. Como é que a gente atendia uma quantidade de gente com um número telefônico só? O 0800, você ia para lá para um monte de ramal e aí cada um era atendido. Hoje, a gente também tem como fazer um bot, como fazer uma IA, responder, atender, selecionar... que às vezes até a própria capacidade humana não tem de fazer aquele trabalho. Com essa mas rapidez, você tem uma série de aplicações e desenvolvimento. Claro que, sim, você vai trazer desafios e também, você vê, o que a gente vai fazer com a matriz energética, sendo que a inteligência artificial consome uma energia absurda. A gente já sofre problema hoje com a matriz energética em relação à locomoção, combustível, aquela coisa toda. Como é que a gente vai gerar essa energia toda? A gente tem que pensar. Então, esse é o mercado. Mercado de energia renovável, ele precisa ser... elaborado ainda, muito, né? Muito elaborado ainda. Estou até acompanhando também o Energy Summit, exato. etc. Se você não pensar em como você vai abastecer de energia todos esses data centers que funcionam essa IA, elas não vão funcionar. Sim. Então, assim... gera muita oportunidade também. Acho que esse é o desafio, faz parte. A tecnologia vem movimentar o mercado e o cenário econômico como qualquer outra disrupção, como qualquer outro evento, né? E então, assim, nessa parte, né, de querer iniciar uma ideia, o que você, né, daria de conselhos, né, de mentoria para uma pessoa que está começando, né, que gostaria, por exemplo, de iniciar uma ideia, uma startup? Bom, não existe muito receita de bolo, tá? E existe são caminhos ou coisas que você precisa, de fato, entender que acontece, entender que existe para você depois dessa etapa, saindo da ideia para a execução, entender como é que continua o seu negócio. Eu vejo muito empreendedor que quebra porque ele tem uma miopia e não consegue entender que ele precisa separar, por exemplo, a vida dele como pessoa física da vida dele como pessoa jurídica, entender que são dois universos e que ele, de fato, tem que pensar de duas formas. E isso leva ele a saber o que é governança, a saber o que é gestão financeira, gestão tributária e contábil, marketing, venda, tudo isso. Mas eu preciso... Cara, empreendedor, ele é um clube de futebol personificado numa pessoa só. Ele é o presidente, ele é o técnico, ele é o jogador. Enquanto ele bate uma falta, cobra um pênalti, ele tem que correr pro gol para defender, entendeu? E ao mesmo tempo lá o cara é o roupeiro, é o gandula, é o juiz, é tudo. Quer empreender? Você tem que saber que é isso. Não quer? Vai pro conforto do CLT e volta para a empresa.
para qualquer um. Mas se você, a partir do momento que você... Não, eu quero empreender. E olha só, outra coisa. Não é liberdade. Você fica muito mais preso, escravo do negócio, do que achar, vou empreender porque eu quero trabalhar a hora que eu quiser. E daí a dificuldade, né? Até de separar a persona física da jurídica. Da jurídica. Porque você fica, né? Fica, vivendo e respirando o seu negócio. Exato. Né? Mas aí, assim, isso é para desanimar? Não, isso é para nortear. E a gente fala isso muito, e eu sou um cara que sou muito direto, né? E eu falo isso muito quando eu mentoro alguém e falo, olha, empreender não é esse PowerPoint que você vai lá, bota a tua ideia no... Faça isso, aquilo, 3 passos vai para querer ser vender para algum feliz. investidor para botar o dinheiro no teu negócio. Não. Então, o que você faz? Pô, teve uma ideia? Você tem que botar ela em prática. De alguma forma. Da menor forma possível, da forma mais barata. Para tirar essa ideia da cabeça e colocar ela em prática. E aí, sim, isso virar um negócio. Pô, eu quero vender, cara, eu quero ser um empresário, eu quero empreender. Vamos supor que a gente está falando de uma economia tradicional. Eu quero montar uma sorveteria. Como é que você faz para isso? Pô, em vez de você pensar, eu não posso montar uma sorveteria grande e tudo mais. Mas, cara, vai testar. Você vai fazer o sorvete? Ou você vai comprar o de algum fornecedor e vai vender? Você precisa testar ali a praça onde você vai vender, qual é o preço que você vai colocar, se o produto é bom. O que você faz? Não posso montar uma sorveteria imensa que vai custar 100 mil, 500 mil. Pega um isopor, bota esse sorvete, vai para onde você quer vender ali e vê se tem um ponto comercial que você pretende no futuro, depois de um certo tempo, desenvolver, né? Seja ele de alguma forma. Mas você vai testar a sua ideia, cara. Qual é a sua ideia? É um sorvete que ele tem calda disso, calda daquilo, etc e tal. Vai vender essa experiência, vai criar essa experiência. É mais fácil você gastar R$1.000, R$500, sei lá, R$2.000 nessa ideia inicial e tentar testar ela né? Nesse ambiente que você está querendo vender, do que você... Muito empresário vai lá, monta uma puta negócio lá, monta uma sorveteria, gasta lá seus R$500.000, depois ele não tem gente entrando ali, ele não sabe por quê, porque ele não se estruturou, ele não planejou, e você não ainda pesquisou. tem essa demora, né? Você tem, assim, um tempo... Você tem esse tempo de maturação do negócio. Um lucro, né? Do seu investimento, né? Isso demora, não demora? Demora, dependendo do teu tipo de negócio, sim. Você precisa estar preparado. Por isso que eu falei, da gestão, finanças, você precisa saber que antes de montar um negócio, você precisa de um fluxo de caixa. Mas assim, você precisa de tudo isso para começar? Não, você precisa da ideia. Mas a ideia, sem execução, ela é só uma ideia. Vai virar só um sonho. Então, para você executar essa ideia e tirar ela da cabeça, você precisa, pelo menos, fazer o que a gente chama de MVP. Seja ela em negócio tradicional ou seja ela na cultura de startup. A cultura de startup é você fazer o mínimo produto viável. Cria uma forma de você criar o seu produto, seja ele digital, seja tecnologia, mas para saber se tem mercado, para saber se tem demanda, se alguém compraria aquilo. É muito mais fácil fazer isso, dependendo, às vezes, eu quero montar uma loja, um e-commerce. Pô, se você quiser montar um e-commerce, você faz isso de graça, às vezes, com pequenos produtos. Tem essas lojas aí que oferecem um plano. Sim, a inteligência artificial agora está também fazendo, tipo, então, em assim, segundos, em segundos você faz um site. Então, para começar, você tem pouca barreira, pouco investimento. Não vai investir numa loja cheia de produtos, num estoque absurdo, um monte de coisa, se você nem vendeu um. Sim. Depois você vai elaborando. Depois você vai elaborando, vai melhorando. Que fazem bem. Tudo, né? Você não precisa de um grande modelo, nem nada. Você precisa começar, testar. Vai estar feio, não vai estar pronto, não vai estar legal, mas, cara, você precisa começar. Em qualquer coisa, seja no negócio tradicional, né? Se você quer vender cachorro-quente, empreendedor, quer vender hambúrguer, cara, teste seu hambúrguer. Não adianta você ter uma estrutura. A prática, né? Uma estrutura para vender 100, se você não conseguir vender uma. Então, tudo é teste, né? Seja na publicidade, seja no desenvolvimento do produto. Eu acho que é sair dessa inércia da ideia e tirar da cabeça e testar. E na sua visão, assim, o que você acha que no futuro poderia ter, né, de desenvolvimento que fosse, assim, primordial para que alavancasse mais a economia, né, e o desenvolvimento das startups? Então, esse ponto é um ponto bem sensível, tá? Porque se você tem... Aí é um pouco meio de cima para baixo. Se você tem um governo que ele entende que o empreendedorismo é uma mola propulsora da economia, e que a gente já tivemos provas disso, que, por exemplo, a gente teve uma crise na Europa, não sei quantas décadas atrás, que o governo foi contra o empreendedor, mas quando quebrou todos os empreendedores, acabou a economia local. Então, assim, o empreendedor, ele é a chave para o negócio. Porque assim, um governo ou um país, ele não sobrevive sem um negócio, né?
o governo ele sobrevive muito mais do recebimento de imposto daquela grande indústria, porque ali é mais fácil eu pegar 10 indústrias e pegar ali o imposto daquela galera ali que eu controlo do que controlar 1 milhão de empreendedores. Mas, se você não tiver empreendedor, não tem atividade econômica. E aí você vai suportar isso como? O governo, por acaso, se ele não tiver arrecadação de imposto, ele vai ter como pagar alguém? Então não dá para ser somente CLT ou funcionário público. Então você tem que ter o empreendedorismo como uma das hélices, aí, um dos pilares econômicos. Então, a partir do momento que você ajuda ele, né, a sobreviver, a desenvolver, né, você já está impactando a economia absurdamente. E o que é... Pô, você quer ver acho que uma coisinha só você vê o que é ajudar ou não o empreendedor. Quando você não atrapalha, você já ajuda. Isso, o Estado coloca tantas dificuldades para aquele pequeno empreendedor iniciar um negócio. Seja para abrir, seja para legalizar, seja para qualquer coisa. Eu vejo isso porque isso aconteceu comigo no próprio desenvolvimento da startup, né? Eu tive 2 startups, uma delas a gente acabou quebrando por causa da pandemia, fechou o negócio, fechou a startup. E esse negócio, né, como você falou, o Built, que é uma plataforma, é um marketplace de serviços de beleza, ou seja, a gente juntava a ideia ali do que era tipo o iFood, o Groupon, sabe? Junta ali, a mulher entra no Built, quer fazer o cabelo, fazer a unha, quer fazer um pacote, entrava ali, escolhia alguma promoção perto dela, compra e vai fazer com preço de desconto. Só que, assim, a gente, por exemplo, ali, a gente estava em fase inicial, com recurso próprio, eu não tinha capital de investimento, nem de terceiro, nem de empréstimo, nem de nada. Só que é o seguinte, eu tinha que investir muito para adquirir um cliente novo. Propaganda é a alma do negócio. Se eu não fizer propaganda, eu não tenho cliente dentro do meu negócio. Então, hoje a gente tem ou propaganda offline ou online, que é Facebook, Instagram, Google. Isso tem um custo. Esse custo gera o quê? Gera um custo para mim adquirir um cliente. Então, cada cliente me custava, sei lá, R$150. Então, olha só, eu tinha que gastar uma média de R$150 que eu tinha que investir em anúncio para trazer uma mulher para dentro da minha plataforma e sem saber se ela vai comprar ou não. E quando ela comprava, se ela comprasse um serviço de R$100, eu ainda tinha 50 um débito, um gasto de 50 ali. Então, assim, por que eu, além desse gasto, né, de 50, eu ainda pagava um imposto que a gente enquadrado no Simples, você obrigatoriamente paga 6% sobre todas as notas, todos os serviços. Então, assim, eu tinha que gastar para investir, que isso é normal, porque quem tem negócio tem que investir, só que essa cliente já me gerava um custo para adquirir, o que ela consumia não pagava o custo que eu tinha para trazer nesse momento, tá? Com o tempo, o custo vai sendo menor, o anúncio vai sendo mais barato, né? Porque eu vou alcançando mais pessoas. Mas nessa fase inicial, que é crucial para a estabilidade do meu negócio, eu tinha um custo muito elevado. Além do que ela tinha, né? Para eu adquirir, ela entrar na minha base, o imposto que eu tinha que pagar sobre aquilo. E eu pagava sobre o montante total. Eu não pagava sobre o que ficava para mim. Porque eu intermedio, ou seja, daqueles R$100, por exemplo, que você fosse lá na minha aplicação, comprasse um serviço, eu ficava com 10%. 5% de operação financeira, 5% de margem da minha plataforma. Cara, se eu não tiver um tempo... Esses 5%, eles só viram uma coisa significativa quando, ao invés de eu vender 1 ou 2 promoções, eu vendo 100 mil. Uhum. Só que até eu vender 100 mil, eu tenho que ter um investimento muito absurdo em marketing e propaganda. Fora a moda, né? Que foi o que nós conversamos aqui inicialmente, do tempo das coisas. Do tempo de Groupon, ele foi um boom no início, todo mundo usava, por exemplo, agora a gente já não tem muito mais essa busca por esse... eu peguei uma promoção no Groupon... Então, aí, pra gente sustentar, aí, assim, no meu ponto de ver, o que um tipo de negócio como esse não deu certo, por exemplo? Porque ele não estava preocupado em ter sustentabilidade do negócio. Ele preocupa em vender aquele serviço ali, maior quantidade possível, ele pega o take rate. Qual a inovação disso, né? Agora, a gente não podia fazer isso com os nossos empreendedores, porque senão aconteceu o que aconteceu na fase dessas compras coletivas. Muitos quebraram.
Porque venderam demais, não tinha como entregar, enfim. A gente tinha que dar sustentabilidade para esses negócios, a gente vendia e a gente também não podia cobrar uma comissão muito alta, porque a gente já vendia um produto, a gente já vende um Já produto é terceirizado. com uma comissão muito baixa. Né? Você vai cortar um cabelo por R$ 150, a gente vendia por 100, né? Que já era um valor reduzido do que o estabelecimento cobra. E aí disso, a gente ainda tem 10, 15% de take rate, aí a gente já reduz. O profissional que vai lá na ponta, que vai executar, já tem menos do que metade do que ele tem normalmente. Claro que isso, como uma estratégia de aquisição para o negócio, para a gente, ela é positiva. Mas para esse negócio ficar de pé, é muito custo inicial, nos primeiros 18 meses, 24 meses, para que Porque o tempo das coisas aconteça, a sua entendeu? marca amadureça, Exato. as pessoas confiem, usem, falem bem. E se o governo não me ajuda nisso, né, eu vou quebrar antes de me estabelecer. Então, cara, tem que ter um interesse do governo de todas as esferas. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma zona, por exemplo, como é lá no centro, com ISS reduzido. Então, as empresas que vão para lá, se estabelecem lá, para poder captar esse legado para o centro do Rio, tem esse desconto, tem essa troca. Por que não em mais lugares? Por que não fora do Rio de Janeiro? Por que não para todas as outras empresas? Por que não a gente não tem um regime de tributação diferenciado para uma empresa de startup? Isso tudo está sendo construído, mas não tinha há pouco tempo atrás. Nem quando eu comecei. E você agora está fazendo um outro trabalho. Aí hoje, né, o Built, eu acabei fazendo um exit do Built, né? A gente foi negociado. E hoje eu vim pro outro lado da mesa, que é o de investimento. Né? E aí hoje eu faço parte da Fab Capital. A Fab Capital, ela tem um papel fundamental hoje no Rio de Janeiro. Hoje a gente conhece o que a gente chama de Mara Valley, Porto Mara Valley. Né? O Fábio, que é um visionário também daqui do Rio de Janeiro, outro empreendedor espetacular, ele trouxe para cá a Fábrica de Startup, que é um projeto que teve em Portugal. Ele trouxe para cá, ficou desde 2017 até 2022, 2020, se eu não me engano, lá no Porto, no Aqua Corporate. Né? Foi uma aceleradora de startup, foi fantástico, um pouco do que alguns hubs hoje estão fazendo, inclusive o Arca Hub ou o Mara Valley. Né? Agora, todos eles são muito fruto do que essa visão de futuro tinha há 10 anos atrás, praticamente, há 10, 8 anos atrás. De trazer essa aceleração, porque a gente já enxergava, o Fábio meu já enxergava que o futuro a gente tinha que disruptar e tinha que desenvolver e tinha que acelerar. E aí essa jornada da fábrica de startup durou-se um certo tempo, né? E aí acabou sendo desfeita. Hoje tem um outro nome, uma outra visão, mas ainda ficou um pouco a essência. E aí se transformou na Fab Capital, que ao invés de acelerar, também acelera, mas hoje a gente investe. E aí, só que a gente investe hoje com o que a gente chama de tese, um pouco mais definida. A gente não é agnóstico, a gente não investe em todas as startups, não é multissetorial. Hoje a gente investe em logística, construção e imobiliário. Que também a gente enxerga que é um mercado. Logística é fundamental hoje para a nossa malha de compra digital. Então, tudo que a gente está comprando está sendo entregue por alguém. Tudo que você está comendo, de alguma forma, está sendo entregue por alguém. Então, assim, a gente enxerga que isso só tende a aumentar. Sim, né? Todos os tipos, né? De logística, seja na distribuição, seja na reversa, seja no tratamento daquilo que está sendo entregue, vendido. E, na parte de construção imobiliária, cara, isso sempre vai ter. Nossa. Você pode ter ciclos, né, de altas e baixos, depende muito da geração, depende muito do modelo do apoio que, às vezes, muito o governo e os bancos dão, mas está sempre em crescimento. E a gente entende que está tendo muita evolução nesse setor, e aí a gente investe nas startups, né, com dessas verticais. Então, a gente procura oportunidades de empreendedores ali, de alavancar empreendedores que têm uma tecnologia que seja ou disruptiva ou radical, para trazer, de fato, melhoria, seja para o campo como é que se diz? Para a área de gestão ali da logística, seja como é que fala? Do ambiente de canteiro de obra, ou seja, na nossa própria, como a gente fala dessa inovação tecnológica,
de como a gente vai lidar com a nossa própria casa. Seja, hoje a tendência dos apartamentos é virar tudo um smart home, né? Hoje sai da Alexa, né? já consegue até controlar muitas coisas da sua casa através do celular. Já quero chegar em casa com uma determinada luz, com um determinado cheirinho, com ar-condicionado, enfim, a temperatura, música, um som. Enfim, você pode tudo... acho que daqui os próximos 10 anos, você vai ter muita coisa assim já controlada e o IoT que a gente chama, né? Conseguindo otimizar tudo isso. Até o seu conforto, né? Para o seu lar. E aí a gente enxerga isso como muita oportunidade, né? Muito bom, Guigo. Nossa. E é isso. E é isso. Olha, você é uma pessoa essencial para o nosso mundo. Pô, que bom. Né? Sim. Eu espero que tenha mais de Guilhermes aí, porque... Pois é. Eu sou um produto daquilo, porque assim, isso foi uma coisa que eu passei. Quando eu empreendi no segmento, sempre empreendi, a gente acabou até falando um pouco sobre isso, mas meu primeiro movimento empreendedor tinha 10 anos. Né? Você já nasceu assim, empreendendo, já nasci, né? Eu acompanhei meu pai, é um empreendedor, né? Ele foi um cara que começou empreendendo lá com um bazar, ele veio da roça, chega aqui no Rio de Janeiro, não tinha nada, ele foi fazer um bazar dele, depois trabalhou numa farmácia, virou taxista e depois montou um salão de beleza. Eu entrei nessa época do salão de beleza, por isso que a minha ligação... E aí eu tinha um cara como referência no empreendedorismo, só que esse cara, como é que ele... Eu não comecei enxergando ele, eu comecei... Ele me trouxe uma provocação. E isso eu era muito novo, né? Ele era o tipo do cara que, se eu não... se eu não tive, não, você não vai morrer se você não tiver. Então, é o cara que veio pra cá, saiu da roça, veio pro Rio de Janeiro. Foi caçar seu primeiro sapato com 17 anos. Brinquedo ele não teve na infância. E aí, tipo, eu me lembro muito bem que eu queria uns brinquedos, aquela coisa toda com meus 7, 8 anos, 9 anos. Não, isso aí vai... Esse aqui pode, esse aqui não pode, esse aqui vai tirar sua distração de escola. Aquelas coisas todas. E aí, eu me lembro muito isso, né? Com meus 10 anos, era uma febre de carrinho de fricção e brinquedinho de comandos em ação, eu não tinha... Né? Ou eu queria comprar mais, ele falou, não, você não vai... você vai ter de tanto tempo, beleza. E a minha avó, na época, ela tinha um restaurante e ela saiu desse restaurante e ficou em casa. Falei, vó, eu preciso comprar uns negócios, eu quero comprar brinquedo, isso, aquilo. Meu pai não quer me dar dinheiro. Você tá parado aí? Por que você não faz uns salgados e uns bolos? Porque eu sei que aqui na frente tem uma editora, eu morava em Botafogo nessa época, a editora abriu, tinha um escritório lá e montou uma marca de oficina. Cara, esse pessoal aqui gosta de comer, tinha um monte de coisa de bala perto, né? Camelô de bala. Eu falei, cara, eles não tem bolo, não tem coxinha, não tem salgado, não tem nada. Faz que eu vou vender. Eu fui pedir pra minha mãe comprar uma barraquinha lá no centro da cidade, essas de camelô, eu falei, cara, eu vou vender. Eu comecei a vender. E o negócio deu certo. Só que deu certo durante um tempo, né? Eu falei, porra, vendi. Comecei a ficar com dinheiro. Peguei o dinheiro, fui comprar meus carrinhos. Agora eu tô cheio de carrinho, não quero mais vender. Aí fechei o negócio, mas eu comecei... Depois eu fui entrando com uns 13, 14, me envolvendo nos negócios do meu pai lá de salão. E aí eu fui... Mas nessa necessidade, eu fui entendendo o valor do dinheiro, o quanto que o esforço... o valor do esforço, né? E eu brinco muito, hoje eu falo, seja com amigos, né, e com coisas, eu falo, cara, eu não compro uma camisa de R$500 se eu posso ter uma de 50 que me atende, porque quantas horas eu vou ter que trabalhar para comprar aquela ali? Então, marca para mim, eu pouco faço coisa, eu preciso resolver o meu problema. Então, isso é sobre como que a gente valoriza o nosso tempo, que é o nosso bem maior. A gente não tem... Perdeu o nosso tempo, não tem outra coisa. Então, assim, isso me forjou um pouco na minha jornada empreendedora. Aí eu acabei me perdendo agora que a gente estava... E eu acredito também que esse desenvolvimento, né, que você fez, essa trajetória de saber buscar algo que você queria e ter ideias inovadoras para isso. Exato. Então, né? Voltei aqui. Quando nessa questão do salão, eu aprendi, entendi como é que funcionava e queria ter o meu. Aí eu tive meu salão, tive sócio e tudo mais, eu operei nessa história até 2016, 17. Foi quando eu quis sair do tradicional e pro digital. Foi quando eu montei... Começou a ter o pessoal querer ter Instagram, Facebook, site. Falei, cara, isso tem mercado. Vou montar uma agência de marketing, que é uma das minhas formações, para poder oferecer esse tipo de serviço para o mercado. E montei uma agência. Montei uma agência e quando eu fui para o mercado, muita gente
começou a me trazer uma demanda que não tinha. Precisava de sistema, precisava de um monte de coisa. Eu falei, cara, eu preciso trazer não só um serviço de consultoria, mas um serviço que traz mais ferramenta para esse empreendedor do segmento de beleza. Aí a gente foi incorporando, só que quando eu precisava até mesmo criar o meu CNPJ para poder abrir esse hub de soluções, eu não tinha ninguém para me aconselhar. Aconselhar, né? Porque o contador era muito ligado ao tradicional, a gente ainda não tinha nada com essa coisa de digital, não sabia nem qual KNAI que você ia colocar no CNPJ para prestar esse tipo de serviço. A gente não tinha nada Parece ainda pronto. Super complicado, né? E assim, como que eu vou anunciar no Facebook, no Instagram, enfim, eu não sabia nada. Foi uma excelente escola, uma excelente oportunidade, foi o próprio Renovation Week, que eu tive como expositor na primeira edição, em 2020, 2021. E ali me fez entrar em contato com diversos empreendedores. Na primeira edição do Renovation Week, a gente esteve lá, eu tive em contato com 200 empreendedores. Cara, a gente fez um grupo de WhatsApp e eu comecei a entender o que a galera estava fazendo, o que eu não estava fazendo, como é que eu aprendia. E aí eu brinco com essa história do custo, cara, que em 6 meses eu estava pagando R$150 para entrar uma mulher, um cliente, um lead, que a gente chama, dentro da minha plataforma. Em 6 meses eu já estava pagando R$30. Com toda a otimização, com tudo que a gente ia aprendendo, o que a galera... Eu estava aprendendo que a galera já estava lá na frente, fazendo. Sim, isso é muito entendeu? importante. Então, tipo, isso encurta teu tempo caminho, de aprendizado, né? teu caminho. Eu falei, cara, beleza, quantos tem por aí? Foi aí que eu entrei meu envolvimento com a Cariocas Startups. Eu falei, cara, eu preciso levar, encontrar mais empreendedores e levar o que eu aprendi. Porque isso quando isso foi um insight, um hack que eu tive desde quando eu tive salão. Eu falei, cara, eu tinha 5 profissionais aqui trabalhando para mim. Um tinha 10, outro tinha 10, outro tinha 5, outro tinha 5. Então eu tinha aqui 30 anos de experiência. Cara, se eu botar aqui, ou eu querendo aprender, ou alguém para aprender aqui, ele vai aprender com gente que já tem 30 anos ali ao todo. Então ele vai aprender alguma coisa muito mais mastigada do que se você vai para um curso, aprender do zero, depois vai lá trabalhar sozinho. Os mesmos erros, entendeu? né? Cara, aprende com alguém. Para onde eu tô indo? Tem alguém que já chegou? Ao mesmo tempo, o novo, ele vem com ideias dessas novas e gerações. você mescla. E mescla, né? O novo com as ideias inovadoras, com todo aquele ímpeto, entusiasmo, com quem já tem muita experiência e já tem aí toda uma trajetória de vida, né? Exato, e isso é o que a gente traz, dores. Principalmente na comunidade. Porque, cara, a galera que vem pra comunidade, cara, pra onde você tá indo, alguém já chegou. Então aprende, porque você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai alcançar o sucesso ou o fracasso muito mais rápido, vai aprender, vai fazer e vai se desenvolver. Vai acontecer. Então, hoje, essa é a bandeira que eu carrego, né? Esse ativismo que a gente até tá falando. Você tipo, ativismo cara, de quê? Falei, de quê? Você é super empreendedor? O meu grande objetivo era, cara, a gente poderia ter uma matéria na escola de empreendedorismo. Sim, não tem. Teria que ter. E de educação econômica. Educação financeira, direito do consumidor, né, o direito civil básico e empreendedorismo, sabe? Seria muito importante, né? Já fica aí o nosso outro Brasil que você constrói. Um outro Brasil, onde as pessoas teriam também bases de caráter, moral, ética, né? Exato. E valores, princípios. Cara, né? quando eu fico espantado, assim, eu não sei quem tem experiência de andar de metrô, de trem, sabe? A gente vê os melhores vendedores ali. Cara, tem sempre um vendedor de alguma coisa, de biscoito também. Na praia. Cara, a gente é uma escola de publicidade, de venda, de marketing, de criação. A gente aprende com essa galera e a gente vê essa galera ali, essa galera, de fato, ali, se eles tivessem um empurrão, a gente tinha um outro Brasil. A gente tinha um outro Brasil, entendeu? A gente vai ter, e essa esperança. Eu acredito que a tecnologia ajude essas pessoas também. Já está ajudando. Sabe por quê? Sabe como é que ela ajuda? Quando ela democratiza o conhecimento. Sim. Porque antigamente o conhecimento ele só estava dentro da cabeça do professor. Nem na universidade, nem no livro, que estava tudo trancado na biblioteca. Mas o conhecimento ele é muito dentro da cabeça do... Você só conhece o que o padre fala e o que o professor te ensina. A gente sempre viveu sobre essa ótica. Né? Hoje não. O que eu quero aprender? Eu quero aprender qualquer coisa. Eu vou no Google, eu vou no YouTube, eu aprendo. Só que o que você precisa hoje também, além de ter essa democratização dessa informação, você precisa ensinar as pessoas a perguntar.
Então, a gente precisa trabalhar no senso crítico que as pessoas precisam entender. Então, hoje, por exemplo, a gente como agente de evolução, que a gente faz muito com esse empreendedor, ele precisa entender daquilo que ele precisa aprender. No empreendedor não adianta você chegar ali, eu tive uma ideia, coloquei ela em prática. Tá, mas como é que vai se sustentar? Se você não tiver noções de economia, noções de marketing, de direito, de contabilidade, nada, o negócio não vai parar de pé. Vai bloquear, Entendeu? já vai empacar até nessas Se você questões estimula isso burocráticas, lá né? atrás, na escola, como que é empreender? Como que é você vai, cara, não, eu não tenho essa veia para empreendedor, para venda, não. Eu vou trabalhar de Vou pra uma CLT. empresa. Vou para uma empresa. Você já dá um norte. Não é pegar e jogar, fazer os jovens, aprovação automática e depois o garoto vai Fica virar perdido. vai virar motorista de aplicativo, não, mas de entregador e falar para ele que ele está empreendendo só porque ele foi obrigado a botar um MEI. Não, isso é ridículo, não pode ser feito. Não é nem verdade. Entendeu? Ele não é empresário, ele é só um cara que está trabalhando sem uma direção total, Exato, um apoio né? ainda com muitas dificuldades, né? Não, nada contra, mas Não, ele nada pode ter contra, base ao para contrário, escolher. é uma Cara, ótima- se for para ele ter um negócio, para ele vai precisar entregar num aplicativo, trabalhar aqui, ok, mas ele precisa ter a noção do que ele está fazendo, mas ter objetivo. Sim, eu entendi. É porque não é um empreendedor total ainda com, né? É só uma ajuda Não, para estão você vendendo ser como se vendedor fosse, né? autônomo. Estão né? vendendo, esse trabalhador autônomo, você vende ele como se ele fosse um microempreendedor, não é? Não é isso. É só uma forma dele O cara é um se aposentar em trabalhador- algum dia, mas ele tá sozinho nessa. Exato. Né? Então a gente precisa trabalhar nessa mentalidade. Sim, isso né? seria muito importante. É muito importante, isso vai acontecer, tenho certeza que assim, os fundamentos educacionais do nosso país vão pensar nisso, né? Bom, cara, e vai acontecer de qualquer Vai forma. A acontecer gente de qualquer quebra a bolha, maneira. a gente que é dessa de comunidade, a gente fura a bolha, querendo ou não. Entendeu? Se o governo ajudar ou não, a gente vai estar presente em qualquer lugar. A gente vai para as escolas, a gente está presente no dia a dia. De alguma forma, a gente vai levar essa consciência, conscientizar os empreendedores. Toda hora a gente tem happy hour, tem encontro, Sim. tem bate-papo. Você participou de um nosso, a gente precisa ali. Porque a gente sabe a dor que é empreender. Né? E aí a gente vai te perguntar, você está empreendendo? Você escolhe qual caminho. Você quer doloroso, solitário, ou você vem com a gente. Tem um bando de gente aqui, ó, Que vão louco, te dar a mão, né? vão te dar a E mão. a gente Você faz vai isso. conhecer pessoas, vai fazer amizades. Não fica esperando ninguém fazer nada, não. Vai desenvolver suas ideias, né? Que Esse eu é o acho que é papel. o principal. É Digo, isso. É um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. E o Brasil Metaverso hoje vai ficar por aqui. Mas semana que vem a gente volta com mais Brasil Metaverso para vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guigo.